Certo dia, Paulo e Silas estão indo para o templo às 3 horas da tarde para orar. E todos os dias era colocado um coxo na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas. E nesse dia, quando Paulo e Silas estão chegando no templo, ele faz o seu pedido que costumeiramente ele fazia, que era pedir esmolas. Porém, Paulo olha para ele e diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, seja curado, levante-se e ande. Paulo estende a mão para ele e de um salto aquele rapaz fica de pé, entra no templo glorificando e exaltando o nome do Senhor. E o que nos chama a atenção nesse relato é justamente porque eles não tinham prata e não tinham ouro, eles tinham autoridade para curar, autoridade vinda do nome de Jesus. Diferentemente de, infelizmente, de hoje, a igreja, na atualidade, tem a prata e tem o ouro, mas infelizmente está faltando autoridade para curar em nome de Jesus. Porém, na lição de hoje, nós vamos entender que a cura divina também é uma promessa de Deus para a sua igreja, para o seu povo. A paz do Senhor, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais uma lição da nossa EBD, a nossa amada Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Edival Filho e estou como professor há quase 10 anos na Escola Bíblica, crescendo na graça e no conhecimento da palavra, que é o propósito aqui do canal. Inclusive, já te convido a deixar o teu joinha e se inscrever no canal, se esse é o teu intuito de crescer na graça e no conhecimento da palavra aqui conosco. Então já se inscreve no canal, ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tanto aqui da Sala dos Adultos como da Sala dos Jovens. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, do dia 10 de novembro de 2024, que vem com o tema A Promessa de Cura Divina. O texto áureo da nossa lição se encontra em Isaías, profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A verdade prática, Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em 3 referências: Isaías 53, do versículo 1 ao 5, Mateus capítulo 8, do 14 ao 17, Tiago capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Isaías 53, versículo 1 diz assim para nós: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora Mateus capítulo 8, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Glória a Deus. Então, essas 3 referências, onde nós vamos abordar na aula de hoje, na lição de número 6,
da nossa EBD, lembrando que nós estamos aí no quarto trimestre de 2024, as lições da CPAD, com a temática central, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Estudamos já as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, promessa e obediência. A lição passada foi a promessa de salvação e agora vamos estudar a promessa de cura divina. Mas calma aí, antes da gente começar aqui realmente a lição para valer, eu quero falar com você, meu amigo, professor ou professora da Escola Bíblica, ou você que recebeu um convite do superintendente da Escola Bíblica para se tornar um professor e está um pouco assim preocupado. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro link fixado, vou deixar fixado o comentário de um curso, um treinamento exclusivo para você, tá certo? É uma parceria que eu tenho aqui com esse curso que está um valor muito significativo, muito especial para você que é aluno aqui da gente, que participa aqui dos nossos vídeos. Então clica nesse link e vem fazer esse curso de capacitação, você que é professor ou você que vai passar a ser professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Depois, no final dessa aula, clica nesse link e vem conhecer esse curso de capacitação para você, professor da EBD, tá certo? Então, no primeiro tópico da nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre a promessa bíblica da cura divina. Subtópico 1, a profecia messiânica de Isaías 53. Lembrando que Isaías é conhecido, considerado o profeta messiânico, porque Isaías profetizou bastante sobre a vinda, do nosso Senhor Jesus, o Messias. Enfim, então, o subtópico 1, a profecia messiânica de Isaías. A obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra do Calvário. Sim, o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto espiritual, e por isso a obra de salvação é completa. Como aprendemos na lição passada, a principal promessa de Deus para a igreja é a salvação, a morada celestial. Jesus pagou o alto preço, pagou pelos nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Porém, além da promessa de salvação, como nós vamos estudar hoje, sobre a cura divina, a promessa de cura divina, existe também, quando Jesus paga o preço ali na cruz do Calvário, o próprio texto a qual nós lemos vai nos falar que ele levou sobre si, ou seja, na cruz ele levou ali sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, enfim. Então, existe essa promessa de cura para o salvo, para o servo de Deus, para as pessoas, para o ser humano, existe essa promessa de cura. E a gente vai aprender no decorrer da lição de hoje o que nós precisamos fazer para que a gente possa obter a cura divina, Será que Deus mudou? Por que a gente não está vendo tantos milagres, tantas curas na atualidade? Por que será? Faça essa reflexão e no decorrer da lição a gente vai estar comentando sobre isso, ok? Então, nesse subtópico 1, vai trazer essa profecia messiânica, onde o próprio Isaías, no capítulo 53, vai relatar sobre essa questão, quando Jesus está ali na cruz, pagando o alto preço por todos nós. E o ponto 2, ele fala do cumprimento profético no ministério de Jesus, quando ele diz que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Porque em Mateus capítulo 8, que foi o texto na leitura bíblica a qual nós fizemos essa leitura, vai trazer o relato de quando Jesus está ali na casa de Pedro, e a sogra de Pedro estava enferma, estava com febre, e Jesus cura ali a enfermidade dela. Porém, após a cura da enfermidade da sogra de Pedro, o que é que vai acontecer? No versículo 16, diz assim, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Jesus expulsou os demônios e curou
todos que estavam enfermos ali naquele momento, naquele contexto. Jesus opera esses milagres ali, essas curas naquele contexto, certo? Então, por isso que no subtópico 2 ele vai falar desse cumprimento profético que Isaías profetizou, né, muito sobre Jesus, e em Mateus e em todos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, João, Lucas, enfim, a gente vai ver em todos os evangelhos a obra de Jesus, o que Jesus fez, o seu ministério terreno e como ele curou muitos enfermos, expulsou demônios. É algo poderoso quando a gente começa a ler e estudar sobre o ministério de Jesus. E aqui nesse subtópico 2 ele fala do cumprimento profético do ministério de Jesus. Aí ele diz, né, vou até repetir, o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então faz parte do plano de salvação de Deus a cura divina. O subtópico 3 ele vai nos falar, os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os demais líderes e a igreja primitiva criam, ou seja, acreditavam, tinham fé no poder curador do Senhor Jesus, de modo que o povo de Deus esperava receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja e, se fosse o caso, também acompanhada de confissão de pecados. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Vou repetir isso aqui. Assim, cabe como responsabilidade dos ministros de Deus ungir os enfermos. Você pode escrever aqui embaixo nos comentários, ungir os enfermos. Escreve aí, ungir os enfermos. Eu vou já explicar o porquê eu estou pedindo para você escrever isso daí. Ungir os enfermos com azeite e orar com fé por eles. Quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Aí aqui no terceiro subtópico ele vai relatar justamente sobre a terceira referência da leitura bíblica em classe de Tiago, capítulo 5, versículo 14, quando Tiago diz o seguinte, preste atenção, vou ler novamente. Está alguém entre vós doente? Está perguntando, Tiago está perguntando, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Por que eu pedi para você comentar aqui essa frase aqui, ungir os enfermos? Porque eu estava até vendo algo bem interessante sobre a questão que no passado, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento existia a unção como escolha de alguém, escolha de um rei, escolha de um sacerdote, escolha de um profeta. Existia a unção que era derramada sobre ele, o óleo da unção. Você tem certeza que você conhece e sabe que quando Samuel foi à casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir Davi como rei, o próximo rei de Israel, foi derramado sobre ele a unção, o azeite foi derramado sobre ele e existia essa unção para a escolha de alguém com uma responsabilidade, com uma função, com uma finalidade para o ministério ali no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, não existe essa questão de separar alguém e ungir aquela pessoa. O que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento, a unção é para os doentes. A unção é para os doentes. E Tiago, na leitura que nós fizemos, capítulo 5, versículo 14, vai falar que os presbíteros orem e unjam os doentes, orando em nome de Jesus. Então, na escolha de uma liderança, de um pastor, enfim, seja quem for, um diácono, essa questão de ungir com óleo não tem respaldo bíblico, certo? Existe a separação, separar aquela pessoa, orar por ela e a partir daquele momento designá-la como um diácono, um presbítero, um evangelista ou um pastor, enfim. Mas a unção hoje é com os enfermos, para apresentar, orando e derramando azeites para os enfermos. E aí a gente vê muitos hoje, usando, já vi
cenas assim bizarras mesmo, de derramar vários litros de óleo na cabeça de um determinado apóstolo, de um determinado profeta, ali ungindo aquela pessoa. Então não existe um respaldo bíblico no Novo Testamento para essa separação, derramando óleo na cabeça dessa pessoa. Pelo contrário, esse momento de unção de óleo, unção do óleo, é para os enfermos, como Tiago, no capítulo 5, vai nos relatar. E falando sobre isso, já estamos aí bem adiantado na lição. Se você observar, no começo do vídeo eu trouxe um relato bíblico que está em Atos capítulo 3, e eu fiz de forma proposital. Eu coloquei ali os personagens Paulo e Silas, mas que na verdade não foi Paulo e Silas, foi Pedro e João, certo? Em Atos capítulo 3, você vai ver esse texto bíblico quando Pedro e João vão ao templo para a hora da oração, a hora nona, né, que era 3 horas da tarde aproximadamente. E eu, de forma proposital, eu falei Paulo e Silas, até para ver aqui quem está conectado, quem está ligado, quem está atento ao que a gente está falando aqui nos vídeos. E eu tenho certeza que os irmãos ou irmãs que perceberam esta minha falha proposital, com certeza vai estar aqui nos comentários, e eu espero que esteja muitos comentários aí falando sobre esse equívoco, mas agora eu deixo bem claro que foi proposital, tá certo? Só para ver quem estava atento, quem está aí percebendo o que o professor irmão Edvaldo Filho está falando aqui na lição de hoje, beleza? Então, eu espero que aí esteja cheio de comentários, irmãos aí me corrigindo, para que a gente possa aqui estar atento, certo? Pode ser que eu faça isso em outras oportunidades, mas eu resolvi fazer hoje. Fiquei até sem jeito para poder falar que era Paulo e Silas, mas consegui falar. Então a gente vai entender que em Atos capítulo 3, esse relato bíblico não foi Paulo e Silas, foi Pedro e João, ok? E até um texto muito interessante. Quem sabe eu posso até fazer um vídeo sobre essa reflexão, né? Trazendo essa reflexão. Mas enfim, vamos aqui para a sinopse 1. A obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Glória a Deus. Então vamos agora para o segundo tópico. Mas antes da gente ir para o segundo tópico, você que já é inscrito aqui do canal, bem aqui embaixo tem a opção de você ser membro do canal. Se você quiser receber alguns benefícios, clica aí nesse botãozinho Seja Membro e você vai ver algumas possibilidades. Você vai ver o membro apoiador, você vai ver o membro aluno EBD, você vai ver o membro professor EBD, e cada um dessas possibilidades você vai receber alguns benefícios aqui do canal. E um deles é você vir fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, que lá na nossa comunidade a gente traz sempre as lições da EBD, a gente traz sempre e-books, informações, conteúdos ali extras para a gente poder estar estudando no decorrer da semana. Então clica aí no Seja Membro e vem ser membro do canal, vem apoiar o canal. Você com certeza vai estar apoiando aqui o nosso conteúdo para que a gente possa cada vez mais trazer o melhor para vocês, mas também você vai estar sendo abençoada e abençoado. Eu te convido a ser membro do canal, ok? Ponto 2, ele vai falar origem e consequências das doenças do mundo. O ponto 1 vai dizer que a origem das doenças foi no Éden, ou seja, na queda. Aí o autor diz o seguinte: o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como a base a obra do Calvário. Pois, de acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Gênesis capítulo 3, vamos ler aqui rapidinho Gênesis capítulo 3, enquanto eu estou aqui procurando, que é muito difícil, né, encontrar Gênesis capítulo 3. Você deixa o teu joinha aí, se você estiver gostando, deixa o teu joinha, é muito importante a tua colaboração e, se possível, compartilha esse vídeo para os teus amigos, irmãos, familiares, beleza? Gênesis capítulo 3, ele vai nos dizer o seguinte: a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher:
É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Aí no versículo 22 diz assim, então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver sobre a queda do homem, né? Quando o pecado entra no mundo, quando o pecado entra ali com essa atitude, essa decisão de Adão e Eva de comerem do fruto que Deus tinha proibido, e devido a essa atitude deles, aí vem a morte, com consequências, com enfermidades, com dor, com sofrimento. Então a origem das doenças é lá na queda do homem, em Gênesis capítulo 3. Porém, eu destaquei aqui que as enfermidades têm a origem na queda, porém nem toda doença é consequência do pecado. Inclusive, tem até um texto onde os discípulos, chegam para Jesus e perguntam, Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Porque existia essa cultura, quando a pessoa, existiam as doenças ocasionadas pelo pecado dos pais, existia essa cultura, esse pensamento, e Jesus diz, nem ele, nem os pais dele. Isso é para a glória de Deus. Então, nem toda doença é consequência do pecado. Porém, a enfermidade, as doenças, se originaram na queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3. O subtópico 2 ele vai nos falar da consequência do advento da doença. Ao anunciar o dilúvio para Noé, Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. O fato é que com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Então, a gente vai ver nesse subtópico 2 que muitos personagens bíblicos, viveram muito tempo. Pessoas que viveram 920 anos, 700 anos, isso no Antigo Testamento, obviamente. Quando chega para Noé, Deus abrevia ali para 120 anos. E depois já diminui aí, e a gente vê que cada dia que passa vai diminuindo ainda mais, a questão da idade das pessoas. Principalmente, eu costumo sempre dizer, quando puxa assim para essa questão de idade, de as pessoas perderem suas vidas, eu sempre falo a questão da juventude, Existe um único mandamento com promessa que é honrar pai e mãe para que se prolongue os dias na terra. E muitos jovens estão perdendo suas vidas aí com 15, 16, 20 anos porque não estão cumprindo esse mandamento, estão seguindo as suas vidas por caminhos que não agradam a Deus, por caminhos perigosos que levam mesmo à morte física,
morte espiritual, enfim. Então, eu costumo sempre dizer isso para os jovens, né? E a gente vê que cada dia que passa vai diminuindo essa questão da idade. A nossa geração, né? A gente olha as pessoas mais idosas. Inclusive, se eu não me engano, eu falei na lição passada de um cidadão que trabalha comigo, que é muito ativo, tem muito gás, é um senhor já, mas que não para, é na correria. E até eu conversando com ele, ele me disse que é devido à criação, na sua juventude se alimentou muito bem. Então a gente vê que até na nossa geração atual, a alimentação tem colaborado muito para o advento de muitas doenças, enfermidades, e devido a isso vai ocasionando o pouco tempo de vida na Terra, né, devido a muitas enfermidades. Então, o fato é que o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de sua vida diminuído. Basicamente é isso que ele fala nesse subtópico 2. O subtópico 3 vai nos falar a proliferação de doenças. Essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a elas. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de curas e por isso não procuram ajuda médica, e o que poderia ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido, Romanos 8:23. Por isso, não é incompatível orar por cura e também ao mesmo tempo por buscar auxílio dos médicos. E isso nada tem a ver com falta de fé, mas com zelo de quem é o templo do Espírito Santo. Costumo sempre dizer, sempre passar essa mensagem, né? Tanto aqui nos vídeos como para os alunos da nossa presencial, né, na nossa igreja, que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Precisamos dessas três, né, situações, estar firmes, estar forte. E para que eu possa cuidar do meu corpo, eu preciso ter uma vida saudável, uma boa alimentação, cuidar do meu corpo, procurar o médico, se eu estiver sentindo algum problema, alguma dor, procurar o médico. E ele traz aqui que muitos estão ludibriando o povo, querendo dizer que venha para cá, que aqui você vai ser curado, venha para cá que você vai ficar bom e tal. Acaba que as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo ludibriadas e acabam deixando de procurar um médico, coisa que em algum momento existem situações que você precisa sim procurar o médico, você precisa sim ir no hospital, fazer um tratamento, precisa sim. Existem situações, obviamente, que Deus vai curar, Deus vai fazer o milagre, mas tem casos que tem pessoas que estão tão desesperadas que acreditam em certos pregadores, acreditam em certos pastores que estão aí enganando e ludibriando muitos irmãos com essa história de que ele vai orar, que ele vai fazer a campanha tal, campanha Y, campanha X, campanha tal, e vai curar aquela pessoa. E infelizmente não acontece a cura. Né? Por quê? Porque a pessoa precisaria procurar um médico. Então, nesse ponto 3, ele vai falar dessa proliferação, que existe muitas doenças, e aqui ele destaca que existem as doenças físicas e existem as doenças mentais, né? São doenças bem complexas, que muitas vezes entra aí a depressão, a ansiedade, que é preciso ser tratada. Você precisa procurar um médico, precisa procurar alguém para que possa lhe ajudar, mas claro, orando, clamando, buscando a solução divina, e também você precisa buscar auxílio médico. Basicamente é isso que ele nos fala aqui nesse terceiro subtópico. E a sinopse 2 ele diz o seguinte: as doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado. Elas são uma consequência direta do pecado. Tópico 3, ele vai falar sobre Jesus Cristo cura sim. É o hino de número 7, né? Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso. Cristo cura sim. Então aqui a gente vai começar a conversar sobre o que podemos fazer, o que eu preciso fazer para receber a cura.
E nesse ponto 3, eu espero que você continue comigo aí, não saia daí, continua com a gente, porque esse ponto aqui vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário. E eu te convido, não sai daí não, tá bom? Não sai daí agora não, continua comigo aí. Jesus Cristo cura sim. O ponto 1, a cura divina faz parte do plano de Deus. A declaração divina, eu sou o Senhor que sara, ou Senhor que te sara, lá em Êxodo 15, 26, deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, trazer alívio em suas doenças e sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Então faz parte do plano de Deus a cura, né? Curar as pessoas, libertar as pessoas. A gente costuma pregar, né? Dizer que Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, cura e leva para o céu. Então a obra de Jesus na cruz do Calvário foi plena, foi completa, e a cura divina é uma promessa de Deus para o servo do Senhor, para as nossas vidas. Louvado seja Deus. O subtópico 2, Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem o poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E aqui ele vai trazer relatos, né? O Jesus que curou o cego Bartimeu é o Jesus que cura hoje. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue é o Jesus que cura hoje. Ou seja, Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí a pergunta, por que a gente não vê tantos milagres, tanta cura? Por que a gente não vê como na igreja primitiva? O que foi que aconteceu? Deus mudou? Se nós estamos dizendo aqui que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que foi que aconteceu? Subtópico 3. O que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso, primeiro, crer que Jesus pode curar. Primeiro ponto, eu preciso crer. O que está faltando hoje é a fé, acreditar em Jesus. Infelizmente, muitos irmãos que estão na igreja não estão depositando a sua fé em Cristo. Estão depositando a sua fé no pregador, no cantor, no pastor, no apóstolo, no profeta. Já falei isso aqui várias vezes, vou continuar falando, porque é uma realidade que a gente precisa fugir. A igreja brasileira precisa fugir disso. A gente vê muitos irmãozinhos, senhorazinha, que a fé dessa pessoa é tanto naquela pessoa que está ali pregando, que está ali, né, falando. Fala tão bem, fala tão bonito. Aí a pessoa cria ali uma admiração que se torna, coloca praticamente a fé, deposita a fé naquela pessoa. Aí quando vem aqueles pastores que querem ludibriar, trazendo ali aqueles ensinamentos, né, entre aspas, muito entre aspas, que está longe de ser ensinamento, onde querem trazer para si a glória, que depois que eu orei, depois que eu fiz isso, depois que eu subi ao monte, e eu sou de subir monte, viu? Graças a Deus, eu louvo a Deus porque Deus tem me convidado a estar no monte, porque até ouvi uma frase esses dias muito interessante, eu até anotei, que a oração no monte é Deus quem chama. Se Deus não lhe chamou, não invente de ir. E outra coisa muito interessante, se você não tem a prática de subir monte, de orar no monte, não fale de quem ora no monte. Não fale. Não, cuidado. Quer falar? Fale da palavra de Deus. Fale do evangelho. Por que eu estou confrontando aqui? Em muitos vídeos meus eu confronto alguns pregadores e pastores, mas você não vai ver eu citando o nome dessas pessoas. Você vai ver eu citando o comportamento, porque é o comportamento que nós temos que confrontar. É através do comportamento que a gente, ensinando as pessoas vai poder fazer uma análise. Vixe, esse pregador aí, esse pastor aí, ele tem um comportamento que eu ouvi o irmão falando que não é correto, não está certo. Então, jamais eu vou estar falando aqui o nome de A ou de B. Eu
Sempre confronto o comportamento. Se o comportamento não está de acordo com a palavra, não está de acordo com o que Deus quer para nós, aí eu vou confrontar, sem citar os nomes. Mas a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado. Crer em Jesus. A nossa fé precisa estar focada em Jesus, 100% em Jesus, porque só Ele pode curar, só Ele pode fazer. Então, um dos motivos que a gente não vê tantas curas, milagres na atualidade, é porque a nossa fé não está em Jesus. Eu digo a nossa, generalizando na igreja brasileira. A nossa fé não está em Jesus. Se a nossa fé estivesse depositada 100% em Jesus, acreditando que Ele pagou o preço e que as enfermidades Ele levou sobre si, a gente via muitas curas, muitos prodígios, muitas maravilhas, porque é vontade de Deus fazer no meio do seu povo. Aí ele diz mais, é preciso confiar no poder de Jesus. Eu tenho que confiar, eu tenho que depositar minha confiança em Cristo. Não é fácil, porque muitas vezes Deus opera, Deus trabalha quando eu não estou vendo. Não é necessário a gente ver o processo acontecendo. A gente precisa só viver o processo. Não é fácil confiar quando você vê que está tudo dando errado aos seus olhos naturais e você continuar confiando. Mas continue firme, perseverando, confiando. Fé em Jesus, confiança em Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-nos com o azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois, quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Tem aquele louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas a minha fé não pode estar firmada nas coisas que Deus pode fazer. A minha fé tem que estar firmada no Senhor, independente do que Ele pode fazer ou não vai fazer. Enfim, a nossa fé tem que estar firmada, alicerçada em Cristo Jesus. E aqui só para a gente recapitular. Fé, confiança no Senhor, pedir oração aos líderes da igreja e no final ele ainda cita a questão de buscar auxílio médico, tanto para fazer um tratamento ou para saber que foi curado. Então, esse subtópico 3 é muito interessante. Sinopse 3. A cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. Glória a Deus. Na conclusão, nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros, para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé, perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Glória a Deus. Continue comigo, porque toda semana eu trago aqui as lições da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, e eu estou tentando aí mudar o dia, né? Eu sempre postava os vídeos na terça e na quinta. Só que agora eu vou estar postando na segunda a aula dos adultos e na quarta-feira a aula dos jovens, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou deixar você com esse vídeo aqui para você continuar crescendo conosco na graça e no conhecimento da palavra. Clica nesse vídeo e vem continuar aprendendo, estudando e ouvindo a voz de Deus para a sua caminhada cristã. Glória a Deus.